Muito obrigado pela vida do pastor Brevão, pela sua família e pelo seu ministério. Te pedimos que o Senhor renove sobre o teu servo unção de ousadia, de autoridade, de intrepidez, luz na mente, fogo no coração, para que ele possa ministrar com fidelidade a tua palavra. Assim nós oramos, o abençoamos, agradecidos pela vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Pastor, fica à vontade. Muito obrigado pelo carinho de aceitar nosso convite. Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Amém. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez com os irmãos. Essa igreja já está se tornando minha casa também. Eu e minha esposa já estivemos aqui várias vezes e realmente nos sentimos em casa. Obrigado, pastor Paulo, pelo convite, e os irmãos, do Conselho de Pastores. Também quero dizer que veio comigo o meu sobrinho Vitor e o Rodrigo, que já está no caminho também do Ministério Pastoral, e o Samuel, que esteve aqui tocando junto com o Gilmar. Queridos, eu sou pastor da Igreja Batista Nova Vida e para mim é uma honra estar aqui com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, 1 Pedro, capítulo 5. Se você puder ficar de pé para a leitura da palavra. Amém? Nós vamos ler até o versículo 4. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Amém? Diz assim: suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou também presbítero com eles, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores daqueles que vos foram confiados, antes tornando-vos exemplos do rebanho. Meu Deus. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Meu Deus. Amém? Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos ao teu Espírito que fale aos nossos corações, que o Senhor nos dê tua graça, possamos compreender tua palavra e que ela possa transformar nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus queridos. Irmãos, nós sabemos que Pedro, ele está escrevendo aos presbíteros das igrejas onde ele tinha influência, e Pedro é um apóstolo que andou com Jesus. Pedro viu Jesus, ouviu Jesus, viu suas maravilhas. Pedro é uma coluna da igreja. Mas eu acho tão interessante a humildade do apóstolo Pedro, quando ele diz assim: rogo aos presbíteros, eu presbítero como eles. Ele poderia dizer: eu sou apóstolo, e Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, depois evangelistas, depois pastores ou presbíteros. Mas Pedro não se coloca numa posição superior aos presbíteros. Ele diz: eu presbítero como eles. Meu Deus. E sabe o que eu percebo aqui, meu irmão? É que Pedro está sim numa posição superior como apóstolo, mas ele se coloca numa posição de igualdade com os presbíteros. Mas a gente está vendo hoje o contrário. Muitos pastores que querem, às vezes por vaidade, querer um título ou querer uma posição muito superior à de um pastor. E uma vez alguém foi me apresentar um pastor, e quando eu falei: muito prazer, pastor, ele disse: pastor não, bispo. Eu falei: então tá, bispo, paz. Isso mostra, irmãos, uma vaidade no coração.
E aqui a gente vê Pedro fazendo o caminho inverso, ele se colocando numa posição de presbítero, como todos eles. E muitas vezes existe confusão nos termos bispo, presbítero e pastor, como se fossem níveis. Mas se você for estudar os termos presbítero, bispo, episcopos, pastor, poimê, você vai ver que são termos diferentes para a mesma função, que é o quê? Cuidar do rebanho de Deus. É verdade. Não há essa diferença de hierarquia, como alguns colocam. E muitas vezes, irmãos, nós vemos que, infelizmente, tem pessoas perdendo a humildade. Alguns estão se intitulando até de patriarcas. Tem gente dizendo que é patriarca. Desse jeito. Então, Abraão, Isaac, Jacó, o tempo deles está aí ainda, né? Porque tem patriarca, meu Deus. Meu Deus. Irmãos, e a gente tem que ver, tomar cuidado com isso. Onde está o nosso coração? Será que nós, porque a posição que nós temos é uma posição que gera prestígio, e gera fama muitas vezes, dependendo do tamanho da sua igreja ou da sua expressão na sociedade. Mas a gente tem que guardar o coração, porque senão nós nos exaltamos, senão nós queremos virar estrelas, e a estrela, né, a luz é Cristo, nós somos apenas um reflexo dessa luz. É verdade. Então, amados, nós vemos aqui que Pedro se coloca na posição de presbítero com toda humildade, e ele entende o sofrimento daqueles presbíteros. Ele diz: eu, presbítero como vocês, e testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelada. Muitas vezes nós, como pastores, pensamos que o ministério pastoral vai ser só sofrimento, vai ser só luta, vai ser só dificuldade, mas nós esquecemos, irmãos, que existe uma promessa, e Pedro já fala dessa promessa. Ele diz que assim como ele era participante do sofrimento, ele também seria co-participante da glória que há de ser revelada. Aleluia! Glória a Deus! Querido, se você sofre pela causa de Cristo, saiba que você também será participante da glória que há de ser revelada, e essa glória é incomparavelmente maior, Aleluia! do que todo o peso de tribulação que nós temos agora. É verdade. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! E Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Maravilha! Então, querido, não pense que o ministério pastoral vai ser apenas esse ministério de sofrimento, que muitas vezes é assim que nós vemos o ministério, e pensamos que não haverá nada, não haverá uma recompensa. Nós vamos falar isso mais para frente hoje. Mas Pedro já começa dizendo que assim como há sofrimento, também haverá a participação na glória que há de vir. Glória a Deus! Então, o primeiro ponto que Pedro faz aqui é se colocar na mesma posição dos presbíteros. E é interessante que Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele manda chamar os presbíteros e diz o que? Pastoreiem o rebanho de Deus. Ele manda os presbíteros pastorearem o rebanho e diz assim: sejam atentos ao rebanho da qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear o rebanho de Deus. Então, olha só, ele chama os presbíteros e diz que o Espírito Santo os constituiu bispos sobre aquele rebanho, o qual eles deveriam pastorear. Então ele chama presbíteros, diz que o Espírito os colocou como bispo para pastorear. Bispo, presbítero e pastor, ou seja, é a mesma coisa, são termos diferentes para a mesma função. Então a gente não pode deixar essa vaidade entrar no nosso coração, de pensar que o título é mais importante do que a função. Irmãos, Deus não vai cobrar de nós os nossos títulos, Ele vai cobrar fidelidade à nossa função. É verdade, é verdade. Deus não vai se impressionar com nossos títulos, nem com nossos diplomas, mas Ele vai querer saber se nós fomos zelosos pelo rebanho sobre o qual Ele nos colocou. Meu Deus. E olha o que o texto diz, versículo 2: pastorear
está sob vosso cuidado. Primeira coisa, pastoreai o rebanho de quem? De Deus, não meu e nem seu. O rebanho que você está com ele não é seu, é de Deus. Isso muda totalmente a nossa forma de ver a igreja. O rebanho não é nosso. O rebanho está sob o nosso cuidado, mas o rebanho é de Deus. Olha o que diz aqui: pastoreai o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Aos seus cuidados, mas o rebanho é dele. E um dia nós vamos entregar essa igreja, meu Deus, ao pastor supremo, glória a ao Deus, pastor e bispo de nossas almas. Glória a Deus. E é isso que Paulo fala: eu estou zelando por vocês com o zelo de Deus, pois vos estou preparando como uma virgem pura para um só noivo, a saber, Cristo. O rebanho é do Senhor, meu irmão. Nós não somos os senhores da igreja, nós não somos os donos da igreja. O rebanho não é nosso, o rebanho é de Deus e está sob nossos cuidados. Por que é importante falar isso? Que o rebanho é de Deus. Porque eu tenho visto pastores fazendo da igreja um patrimônio, fazendo da igreja uma herança familiar, passando a igreja de pai para filho, sem o filho ter vocação nenhuma para o ministério. Verdade. Como se a igreja fosse dele. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus Cristo. Quem morreu pela igreja e comprou a igreja foi Jesus. Eu não posso fazer como Eli, querer que meus filhos sejam sacerdotes se eles não têm nenhuma capacidade para isso, porque Deus vai cobrar caro de nós. Eu estou falando aqui, irmão, sem conhecer ninguém, não sei, graças a Deus, estou falando aquilo que o Senhor me leva a falar, mas eu estou falando de uma realidade que está acontecendo no Brasil inteiro. Uma vez um pastor me ligou e me ofereceu uma igreja e falou assim: olha, eu te passo a igreja, mas eu preciso de 30 mil. Meu Deus. Porque eu gastei dinheiro lá. Meu Então está vendendo a igreja. Meu Deus. E já era um pastor de 80 anos e não aprendeu nada a vida inteira. Sacerdote ali. O rebanho não é nosso, meus irmãos. Quando um pastor de ovelhas lá, que tem aqueles animais, realmente ele vende aquelas ovelhas, ele pode vender tudo, até com a porteira fechada, mas igreja não, igreja é do Senhor. Meu Deus. A igreja não é um patrimônio nosso. Você pode trabalhar a vida inteira numa igreja para que ela cresça, mas ela continua sendo do pastor e bispo de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E um dia, quando tiver que passar essa igreja, nós vamos orar e falar: Deus, quem é a pessoa, Senhor? Levanta. E Deus pode levantar alguém que não tenha nenhuma relação com você, que não tenha nenhum parentesco com você, e você vai passar essa igreja porque ela não é sua, ela é do Senhor Jesus. É verdade. Existe sim pastores que o filho assumiu porque tinha vocação e Deus levantou, amém. Mas eu estou falando daqueles casos que a gente vê que a pessoa não tem nenhuma vocação, não tem nenhum chamado pastoral. Ah não, mas eu tenho que passar para alguém da minha família. Meu Deus. Isso é um absurdo. Perigo. Mas quando nós entendemos que a igreja é do Senhor, nós então não temos nenhum tipo de vaidade. Quando o rebanho é de Deus, como diz pastoreio, o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. E então, amados, ele diz: pastoreio o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado. Agora ele vai falar das motivações, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Como é que Deus quer que eu e você pastoreemos a igreja? Voluntariamente, como Deus quer, não por obrigação, não como um peso. Eu sei que o ministério às vezes é pesado. Eu sou pastor da mesma igreja há 22 anos. Comecei com 23 anos. E é pesado. Mas eu falo para vocês, por que eu continuo? Porque eu amo pregar a palavra de Deus. Eu amo esse ambiente
da igreja, do povo de Deus. Não é porque eu precise da igreja financeiramente, é porque realmente quando Deus coloca no nosso coração um chamado, Ele faz arder uma chama no teu coração. E é por isso que 1 Timóteo 3 diz assim: se alguém anseia o episcopado, excelente obra anseia. Quem colocou esse anseio no seu coração foi o próprio Deus, quando te deu a vocação ministerial e pastoral, meu querido. E nós devemos pastorear de boa vontade. Nós não podemos pastorear por obrigação, sem vontade. Eu detesto ser pastor, mas eu tenho que ser. Então você não é chamado. Se você não gosta, não ama a igreja de Jesus Cristo. Eu já vi pastor que fala assim: eu não aguento gente. Mas como é que você é pastor se você não aguenta gente? Pastor tem que gostar de ovelha, com todos os problemas que a ovelha dá. Mas pastor tem que ter amor pelas ovelhas. Se Cristo ama a igreja dele, Ele colocaria pessoas para cuidar dela que não amam? Meu Deus. Se Cristo morreu pela igreja, as pessoas que Ele colocou para cuidar dela também, Ele colocou no coração delas um amor especial, um amor de pastor. Por isso que não pode ser, nós não podemos pastorear por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Como é que Deus quer que o pastor pastoreie sua igreja? Gemendo? Não. Deus quer que o pastor pastoreie a sua igreja sem nenhum amor por aquilo que ele faz? Não, a Bíblia diz, mas voluntariamente, como Deus quer, ou em outras traduções, mas de boa vontade, como Deus quer. Deus quer que você ame o povo dele, porque aí sim você vai ter condições de cuidar do povo dele. É por isso, irmãos, que cada um tem que ficar naquilo que foi chamado. E hoje em dia a gente tem tanta gente achando que só porque ele fala bem em público ele é chamado para ser pastor. Tem pessoas que são muito boas na oratória, mas ele é um ótimo palestrante. Ele pode ser um ótimo palestrante, mas não quer dizer que ele é pastor. Quer ver outra coisa que tem acontecido muito? A pessoa é líder, ele tem uma capacidade organizacional, e a pessoa já pensa: esse aí vai ser pastor. Não quer dizer que por ele ser um líder, ele vai ser pastor, porque o pastor, ele é sim, ele tem que ser um bom comunicador, ele tem que ser um líder, mas ele tem que ser mais do que isso, ele tem que ser alguém que ama a igreja de Jesus Cristo. É verdade. Ama as pessoas, e vai cuidar dessas pessoas, e quer cuidar dessas pessoas. Tem muitas pessoas que gostam de chegar e dar uma aula, são bons professores, mas ele só quer terminar a aula dele e ir embora. Ele não quer cuidar de ninguém, ele não quer que ninguém ligue para ele e nem vá atrás dele. Ele fala: não, eu já fui lá, já ensinei, agora eu não quero mais envolvimento. O pastor não é assim não. O pastor, ele vai ter prazer, ele vai querer, quando ele encontrar as pessoas, ele vai ter prazer. Pastor, mas é porque tem hora que a gente está chateado, a gente está mal. Eu também já tive momentos assim, eu já tive momentos que eu falei: hoje eu não quero encontrar ninguém, não vou nem no supermercado, porque quando eu entro lá eu encontro uns 10, e aí todo mundo vem me contar problema. Que bom que eu te vi aqui, ora por mim, porque está acontecendo isso. Ninguém me pergunta como é que eu estou, todo mundo só fala comigo: que bom que eu te vi aqui, eu estou numa luta. Pastor também tem seus dias sombrios, mas na maioria das vezes a gente tem prazer em conversar com as pessoas, porque Deus colocou em nós uma coisa, irmãos, que a minha esposa fala assim: irmão, você pode conversar. É impressionante, até quando eu viajo, eu acabo sendo pastor nos lugares que eu não conheço ninguém. Uma vez eu estava lá na Serra do Cipó, uma pessoa ficou sabendo que era pastor e pediu para mim lá dentro da cozinha do hotel orar para ela. E tem hora que as pessoas começam a conversar com a gente e falam assim: você é pastor? Quem já passou por ele? Você é pastor? Ele não pergunta assim: você é evangélico? Não, você é pastor, não é?
Meus irmãos, quando Deus te chama, Glória a Deus. as pessoas te reconhecem. É verdade. Deus coloca em você uma identidade, aleluia. Glória a Deus. E nós amamos compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, e nós amamos orar por elas e ajudá-las, e não conseguimos ir embora sem fazer alguma coisa quando alguém está aflito, porque você tem coração de pastor. Aleluia. Glória a Deus. Agora, se você não suporta pessoas, só quer ficar no seu canto, você não é pastor. Você vai ser qualquer outra coisa no reino de Deus. E tem coisa que você fazer, mesmo sendo assim. Mas o problema é quando as pessoas acham que o único ministério é ser pastor. Você tem vários outros na Bíblia, né? Tem evangelista, que é muito importante. Tem mestre, que é muito importante. Mas parece que de um tempo para cá a igreja só valoriza um ministério, o de pastor. E aí fica um tanto de gente querendo ser pastor, sem ter vocação. Mas quando você tem vocação, você vai pastorear de boa vontade, como Deus quer. Quando você realmente é chamado, você vai ter prazer em ser pastor. Isso para você não vai ser um peso, vai ser uma alegria. Na verdade, tudo na vida, se você não fizer porque é vocacionado, você vai carregar um peso. Já percebeu? Quem trabalha numa profissão que ele não tem vocação, às vezes ele trabalha só por dinheiro e não tem felicidade. Mas quando você faz o que você gosta, aquilo que você tem vocação, você faz com alegria, você nem sente que está trabalhando. E quem é chamado para pastorear, meu irmão, mesmo com as lutas do ministério, você uma hora vai querer até afastar do ministério, mas você vai ver que tem algo que te chama de novo e vai arder no seu coração. Glória a Deus. E olha só, queridos, Martin Lloyd Jones, ele fala isso no livro Pregação e Pregadores. Ele fala assim que o pastor, aquele que é chamado, ele sente uma certa pressão, que mesmo que ele queira ficar fora, aquilo empurra ele para dentro de novo. E Martin Lloyd Jones, ele encorajava as pessoas a não entrar no ministério, sabia? Porque ele falava assim, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero ser pastor, aí ele falava assim, eu vou mostrar para você o que é ser pastor, e aí ele mostrava todas as dificuldades, porque tinha gente que falava assim, pensando bem, não vou ser pastor não. Aí ele falava, tá vendo? Esse aí estava só no entusiasmo, no fogo de palha. Agora aquele, meu irmão, que mesmo sabendo de toda a luta, ele continua sentindo aquela pressão de algo que o empurra para dentro do ministério. E ele fala, eu não consigo ficar fora. Esse realmente é vocacionado, é chamado pelo Senhor. Então a primeira coisa, nós temos que pastorear de boa vontade, como Deus quer. Segunda coisa, pastoreie não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Amados, e a gente sabe que infelizmente muitas pessoas entram no ministério pelo lado da ganância. Muitas pessoas querem entrar no ministério pastoral pensando que igreja são pequenas igrejas e grandes negócios. Muitas pessoas estão fazendo do ministério uma fonte de lucro. Mas eu quero ler com vocês um texto que Paulo recomenda a Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo. Esse texto é muito forte. 1 Timóteo capítulo 6. Primeiro eu quero ler com vocês 1 Timóteo 5,17. Antes de eu falar da parte da ganância de muitos que acham que o ministério pastoral é uma fonte de lucro, eu quero ler para vocês o que é direito de um pastor em termos financeiros. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que presidem bem são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Sejam dignos de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, ou seja, aquela pessoa que preside bem a igreja, lidera bem a igreja, principalmente os que se afadigam
dedicada ao ensino e à pregação. A Bíblia diz que ele é digno de dobrado honorário. Não é digno de dobrado honorário pastor preguiçoso, que não se afadiga na palavra do ensino. Não é digno de dobrado honorário pastores que não presidem bem a igreja, deixam a igreja a Deus dará. Mas aquele que preside bem e se afadiga na palavra e no ensino, a Bíblia diz que ele é digno de dobrados honorários. Amém? Amém. Então, se uma igreja tem um pastor dedicado, ela deve remunerar bem o seu pastor. Agora, o fato do pastor ser bem remunerado, ele não pode pensar que o ministério é um negócio, que é uma fonte de enriquecimento. Porque agora nós vamos para outro texto que está mais na frente, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6. 1 Timóteo 6,6 fala assim: de fato, a piedade acompanhada de contentamento é grande fonte de lucro. O que é piedade, irmãos? É a devoção. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem uma vida espiritual, uma pessoa que é uma pessoa muito devota a Deus, fiel. Na época de Paulo tinha falsos mestres pensando que por ele ser espiritual e ser uma pessoa devota a Deus, ele podia se enriquecer financeiramente. E Paulo diz, a piedade sim, é uma fonte de lucro com contentamento. O que é contentamento? É você se contentar com o que você tem e não ficar querendo mais e mais. E é por isso que muitas vezes pastores se endividam todos. E às vezes tem até que ir embora da cidade porque endividou e ficou devendo todo mundo na cidade. Comprou carrão e não aguentou pagar. Porque a piedade, ela precisa ter acompanhamento, ela precisa ser acompanhada do contentamento. O que é o contentamento? É eu aceitar as condições que eu tenho e me contentar com as coisas que eu tenho. E olha o que o texto continua dizendo: grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e dele nada levaremos. Se temos o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos. Ah, meu Deus, se eu pregar isso em umas igrejas aí, eles me expulsam. Porque é a igreja da teologia da prosperidade, que você tem que ficar rico. Aí você vai e prega que se temos o que comer e o que vestir, estejamos felizes. Mas está na Bíblia. E Paulo está falando isso para quem? Para um pastor chamado Timóteo. E continuando, por isso devemos estar satisfeitos se temos o que comer e o que vestir. Versículo 9: no entanto, os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas que atolam muitas pessoas na ruína e na completa destruição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Meus irmãos, e a gente sabe que esse mundo, ele mede você não pelo que você é, mas pelo que você tem. E se a gente for deixar esse mundo nos dominar, nós vamos querer também concorrer com o nosso status. Nós vamos querer nos apresentar diante das pessoas com um determinado status que não condiz com a nossa realidade. E outra coisa, nós talvez, muitas vezes no ministério você pense assim: nossa, mas está uma luta ser pastor, está uma luta às vezes para a igreja honrar os compromissos financeiros dela, e quer saber, eu vou virar um empresário agora, e eu quero ficar rico, e eu vou largar tudo e vou ganhar a vida, vou ficar rico, vou virar um empresário. Só que o texto diz assim: os que querem ficar ricos caem em muitas tentações e ciladas. Eu sempre ensino para a minha igreja o seguinte:
Tem pessoas que vão enriquecer naturalmente porque elas são boas no que fazem. Mas tem gente que fica colocando o desejo de enriquecer como seu alvo principal. É muito diferente a sua riqueza, a sua prosperidade vir de uma forma natural, porque você é bom no que faz e as pessoas te chamam, as pessoas querem comprar o que você tem. É muito diferente quando aquilo vem naturalmente, ou quando você faz disso uma obsessão na sua vida. E Jesus falou que nós não podemos ser como os gentios que vivem preocupados com essas coisas. Eu sempre dou o exemplo de um jogador, né? O Kaká, uma vez, perguntaram para ele assim, quando ele foi o melhor do mundo: você queria ser o melhor do mundo? Ele: não, eu sempre quis ser só um bom jogador. E ser o melhor do mundo foi consequência. Tem pessoas que são tão boas no que fazem que naturalmente a prosperidade vem, mas ele nunca colocou na cabeça dele aquela ideia: eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico. E quando o crente coloca isso, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico, você está colocando o dinheiro como um Deus na sua vida. Se um dia Deus te prosperar, meu irmão, que seja de forma natural, porque Ele quis te abençoar. Verdade. Mas não perca a sua vida, sua saúde, sua família, colocando o dinheiro acima de tudo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz, é o amor a ele. Está vendo a diferença? E muitas vezes no ministério pastoral, algumas pessoas começam a ficar vislumbrando, Deus começa a abençoar a igreja começa a prosperar, começa a ter dinheiro na igreja, e às vezes, se esse homem de Deus não guardar o coração, ele cai, meus irmãos, nisso, ele cai nessa cobiça, ele cai nessa tentação, ele cai na sorte da ganância. Se não fosse assim, Pedro não teria dito isso: não pastorei por sorte da ganância. Porque até os presbíteros daquela época poderiam se sentir tentados a cair nisso. E Paulo fala a mesma coisa para Timóteo. E Paulo diz para Timóteo assim, olha o versículo 11: porém tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Qual que é o conselho de Paulo para nós em relação à ganância, irmãos? Ao amor ao dinheiro. Qual que é o conselho dele? Foge dessas coisas. Foge dessas coisas. E a outra coisa que ele fala, então a primeira coisa que ele fala, a primeira motivação é que você deve pastorear por amor. A segunda motivação, voltando ao texto de 1 Pedro 5, é que nós temos que pastorear não por sorte da ganância, não de sorte da ganância, mas de boa vontade. Terceira, nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do bem. Irmãos, tem uma coisa também que o pastor tem que tomar muito cuidado, é com o poder que ele tem nas mãos dele. Você sabia que uma palavra sua para uma ovelha, ele acredita realmente que Deus está falando com ele? E se você não tiver temor de Deus, você manipula a pessoa. Uma vez uma pessoa morreu de câncer, porque o pastor falou para ela: não faça tratamento, Deus vai te curar. E a pessoa largou todo o tratamento e morreu. E infelizmente há um tempo atrás teve uns movimentos aí no Brasil que os pastores se sentiam dominadores das pessoas. Eles falavam para a pessoa assim: você não vai viajar, eu não te abençoo. Feiticeiro. A pessoa chegava e falava assim: ô pastor, eu estou querendo fazer uma viagem. Não, agora Deus mandou falar que não é a hora. Eu já vi uns caras aí querendo saber até quantas relações sexuais os casais da igreja têm, dominando tudo, dominando as finanças das pessoas. A pessoa às vezes fala assim: pastor, eu não sei não, mas eu estou achando que eu vou sair da igreja. Se você sair, você vai ser amaldiçoado, eu não te abençoo, vai vir doença na sua casa.
Sabe o que é isso? Isso aí não é pastor. Isso aí é um falso profeta. Isso aí é alguém que não ama o rebanho do Senhor, mas é um dominador. E olha o que o texto diz: não como dominadores dos que vos foram confiados, mas tornando-vos modelos do rebanho, exemplos do rebanho. Meu querido, se você for uma referência para a sua igreja, você não precisa obrigar ninguém. As pessoas vão te seguir, porque elas veem Cristo na sua vida. Glória a Deus. Mas a questão é, tem pessoas que não têm autoridade e querem usar o poder. A autoridade é diferente de poder. A autoridade, ela vem pelo exemplo. As pessoas vão te respeitar, porque elas veem que você é uma pessoa séria. Você dá exemplo, você é um exemplo de vida, você é uma referência. Aí quando você falar para a pessoa, ela vai falar assim: para essa pessoa eu abaixo a cabeça e escuto, porque ele tem moral para falar comigo. Agora, quem não tem autoridade vai querer usar o quê? O poder. E vai querer prender as pessoas. Eu falo porque eu já vi pessoas falando para mim assim: a pessoa está triste, está num lugar que ela está oprimida. Aí eu falo assim: por que você continua lá? Porque o pastor falou que se eu sair vai vir uma desgraça na minha casa, vai todo mundo adoecer. E essas pessoas estão lá, irmãos, adoecendo nesses lugares. Eu fui no Amapá uma vez, irmãos, pregar. Fiquei uma semana no Amapá. Tinha um cara que teve que sair de lá correndo, porque senão as pessoas iam matar esse cara, porque ele era tido como profeta. E ele molestou 7 adolescentes, dizendo que Deus estava mandando ele fazer um tratamento espiritual nelas. E elas ficavam assim: será que é de Deus? Ele é um profeta. E eu já vi outras situações de alguém chegar para mim e falar assim: olha, eu fui pedir conselho do pastor, falando que eu tive uma vida promíscua, e ele disse assim: eu preciso ter com você um envolvimento, porque o santo vai santificar o profano. Meu Deus. É verdade. Ou é só eu que ouvi histórias assim? Ou alguém aqui já ouviu histórias assim? Verdade. Esses são os lobos que estão por aí, são dominadores do rebanho. Eles não querem ser um modelo do rebanho, eles não querem ser exemplo do rebanho. Eles querem trazer o rebanho debaixo de uma opressão. Irmãos, e nós precisamos pregar tudo que está nas Escrituras. Se Pedro falou que os presbíteros não podiam ser dominadores, é porque talvez havia falsos mestres, com certeza, que estavam usando o poder para oprimir as pessoas. Agora deixa eu dizer para você: se você for um homem cheio do Espírito Santo, e você for uma pessoa que é uma referência para a sua igreja, você não precisa dominar ninguém. As pessoas que também querem a Deus com a mesma sinceridade, elas vão seguir o seu ensinamento. Pastor, sim, tem hora que ele tem que ser firme com a igreja. Tem hora que ele tem que ser firme com uma ovelha que está precisando de uma repreensão. Mas, irmãos, isso não significa que você vai manipular, que você vai enganar. Pelo contrário, você vai fazer aquilo para o bem daquela ovelha. Você está agindo também dentro das Escrituras, e não ao nosso bel prazer. Então Pedro, ele dá 3 conselhos aos presbíteros, para que pastoreiem de boa vontade, para que pastoreiem não por ganância, e que pastoreiem sem dominar o rebanho, mas apenas se tornando o modelo do rebanho, porque aí o rebanho vai nos seguir, quando eles verem em nós a presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E ele termina dizendo assim: ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Meu irmão, seja fiel ao Senhor, porque no dia que Cristo se manifestar, você vai receber a imperecível coroa de glória. O apóstolo Paulo, no fim do seu ministério, no capítulo 4 de 2 Timóteo,
Timóteo, no versículo 7 e 8, ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e agora a coroa da justiça me está guardada, a qual reto juízo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Aleluia, glória a Deus. E Paulo também ele fala para os mestres da igreja de Corinto, no capítulo 3 de 1 Coríntios, para baixo do versículo 11 até o versículo 14, ele fala assim: que ele lançou o fundamento da igreja, e que outro edifica sobre ele. E se o que alguém edifica é ouro, madeira, pedras preciosas, prata, o dia o provará. E se a obra de alguém permanecer, esse receberá galardão. Pastores, se você edificar bem a sua igreja, você receberá galardão. Glória a Deus. Não edifique a sua igreja com feno, com palha ou madeira. Sabe o que é isso? É quando a igreja está vivendo na base de coisas passageiras. O que é fogo de palha? Todo mundo sabe, é uma coisa que dura pouco, não é? Tem igreja que quer viver na base de fogo de palha. Vamos fazer um negócio? Acaba. Vamos fazer outro? Acaba. Vamos fazer outro movimento? Acaba. Deus quer que nós edifiquemos a sua igreja com aquilo que vai permanecer. Porque aí naquele dia nós vamos receber galardão, com alimento sólido. Amém, queridos? Que Deus possa falar melhor ao coração dos irmãos. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.